O que você fazia quando era criança? Você nasceu onde? Eu nasci em Sorocaba, interior. E eu fui uma criança muito solitária. Assim, eu era muito tímida. Eu não tinha... Os meus primos eram muito mais velhos. As minhas irmãs eram mais velhas também. Então, eu acabei não tendo amiguinhos, assim, da mesma idade. E os meus pais também eram mais velhos, assim. Minha mãe... Meu pai já tinha mais de 50 anos. Então, houve uma diferença aí de geração muito grande. E eles não tinham paciência. Assim, meu pai tinha problema de saúde. Minha mãe acabava sendo mais mãe dele do que esposa. Então, assim... eu era aquela criança que ficava quietinha... com os brinquedos ali, no meu mundo, no meu mundinho. Eu fiz meu mundinho ali e aprendi a ser uma pessoa autodivertida, assim, de brincar sozinha, de me divertir sozinha, de inventar brincadeiras. Isso digo até o momento que eu comecei para a escola, né, na época de alfabetização, tal, com, sei lá, 5 anos de idade. Mas assim, por conta da timidez, eu sempre tive uma dificuldade muito grande de fazer amizades. Então, até na escola, assim, eu ficava muito na minha. Eu era aquela menina que sentava lá no fundão, sim, não para fazer bagunça, mas para não ser vista. E é muito louco, assim, quando eu paro para pensar o que Bruna Surfistinha se tornou e quem eu fui, quem eu me considero, porque eu sou tímida até hoje. Eu não sou o tipo de pessoa, as pessoas imaginam, a Bruna vai chegar, não sei o quê. Fala alto, muita gente fala isso. Nossa, eu imaginava você completamente diferente. Mas eu sou, assim, é como se eu e Bruna fôssemos pessoas completamente diferentes, assim. Entendo perfeitamente. Então, eu acho que isso é muito comum, assim. Que nem eu fazendo piada no palco, o pessoal acha que eu tô na rua e vou... Tá toda hora fazendo piada e engraçadão. Não, uma coisa é o seu trabalho, outra coisa é você na vida, sim, comum, assim, pessoal, né? Então, eu sempre fui assim, esse meu lado muito tímido de... E você lembra o que você queria ser, assim? Você pensava em ser o quê quando você era criança, assim? Te perguntava. Eu tive várias fases, mas a fase mais forte, assim, eu queria ser professora. Porque eu admirava muito na escola, né, eu observava muito os professores dando aula. Eu era muito nerd, assim, eu gostava de estudar. Tanto é que até o momento que eu me tornei rebelde, eu era sempre a melhor aluna, assim, sempre tirava 10. Minha nota mais baixa era 9, de 9 para 10, assim, mas a maioria era sempre 10. Então, eu sempre observava era uma cobrança os professores. Sua, assim, de bem nas provas e sim, tal? Sim, acho que era uma maneira que eu tinha de chamar a atenção dos meus pais, de certa forma, entendi, assim. E eu cresci num ambiente que os meus pais liam muito. Eu cresci num ambiente cheio de livros. Então, assim, os meus pais tinham uma biblioteca dentro de casa. As minhas irmãs eram também muito estudiosas, então elas liam muito. Enfim, eu cresci nesse ambiente, assim, de pessoas lendo muito. E isso me despertou muito, desde muito cedo, assim, também a ler, a gostar de estudar. O meu pai, ele sempre me incentivou, assim, tanto é que ele sempre fez questão de investir nas melhores escolas, para que... Da mesma maneira que ele investiu muito com as minhas irmãs, assim, para que nós três, nós mulheres com profissões, que a gente tivesse uma vida... que a gente conseguisse atingir a profissão que a gente queria até a página 2, porque ele era promotor de justiça e da parte da família dele, a maioria é do direito. Tá. E tanto é que as minhas 2 irmãs seguiram a carreira. A minha irmã mais velha é promotora e a outra advogada. Mas você acha que ele esperava isso de você também ou não? Sim, sim. Tanto é que uma das coisas, quando eu, assim, bem no comecinho da minha adolescência, quando eu já estava no ensino médio, mais de uma vez meu pai me chamou e ele falou assim, Raquel, você tem 2 opções, fazer direito na PUC ou direito no Mackenzie. Nossa! Meio que... Era só para escolher o lugar. Era pra escolher a faculdade. Porque mas nunca te atraiu o direito? Não, nunca.
nunca me atraiu e também nunca me atraiu assim, até mesmo porque eu sempre fui muito curiosa. Então, por várias vezes, eu cheguei a pegar os processos, tanto quando meu pai, enquanto ele ainda trabalhava, né, antes dele se aposentar, ele levava processos para casa. E da minha irmã também, quando ela já era promotora. E eu pegava os processos para xeretar, para ver. E por muitas vezes eu via fotos de pessoas mortas no chão, tudo, de cenas do crime, né? Sei. Que tem nos processos, assim. E isso me mexia tanto comigo que eu coloquei na cabeça, não quero trabalhar com vendo cenas de crime, assim. Então, nunca despertou minha atenção, assim, de querer. E daí, como eu era rebelde, a adolescente rebelde... Mas a rebeldia veio na adolescência? Até então você era certinha, sim. Quietinha, a professora falava você fazia e tal. Sim. E aí, na adolescência, você falou, vou querer fazer o que eu quero agora. Com uns 13 anos eu já comecei a ficar rebelde. Tanto é que eu comecei a fumar... Então, assim, tudo que era proibido, eu queria fazer. Eu não podia me falar, olha, Raquel, isso aqui é proibido. Eu vou lá e fazia. Ia lá e fazia. Matava aula, fumava no banheiro escondido no colégio. Era pega, tinha que conversar com a diretora. Mas aí foi o momento que eu percebi que o fazer errado que chamava a atenção dos meus pais. E aí que tava o problema. Enquanto você tava toda certinha e tirando notas boas, não tinha atenção. Eu tava fazendo nada mais do que um filho. A obrigação de um filho, né? E eu, naquele momento, eu queria chamar atenção de qualquer jeito. E era fazendo coisa errada que eu chamava essa atenção. Então, mas como que era a resposta deles? Era briga, era xingamento. Castigo. Mas eu tava tendo a atenção que eu queria deles. A atenção errada, né? Totalmente diferente, claro. Mas... Claro, porque não era uma coisa consciente, né? Uma coisa... Eu era o centro das atenções ali.